Vamos continuar aqui a parte de atividades de pronomes reflexivos. E agora a gente vai tratar um pouquinho dos pronomes reflexivos nas questões quando ele está com outros pronomes que você já viu. Então, quais foram os pronomes que a gente já viu até agora, né? Pronome sujeito, pronome objeto. Lembrando, né, que o pronome reflexivo pode fazer essa função, mas em determinados casos que a gente já falou lá na aula passada. Se você tem alguma dúvida desses casos, eu sugiro que você revise lá a parte da teoria antes da gente partir aqui para a prática, tá ok? Então, pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo adjetivo e pronome possessivo substantivo. E agora a gente está vendo o pronome reflexivo. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a nossa questão, certo? Então essa daqui é a nossa questão. Nós vamos começar ela hoje. E a primeira coisa que a gente faz desde sempre que a gente faz questões aqui é você ir para as alternativas. Então você vai para as alternativas e você percebe aqui, ó, que a parte em que aparece o pronome reflexivo vai estar justamente nas primeiras opções ou na penúltima, né? Pelo que a gente está vendo aqui, tem também na segunda, mas é mais na primeira e na penúltima, certo? Então vamos lá. Bem, qual é a ideia aqui? Você vai começar normalmente pela parte em que você se sente mais seguro, certo? Por exemplo, vamos começar aí pelo último espaço. Eu acredito que é uma parte que você tem bastante segurança, que é a parte de pronomes possessivos. Por que esse espaço ele é tão bom para a gente começar? Porque a gente já vê que nessa última opção ele dá um pronome possessivo. E são de dois tipos, ou substantivo ou adjetivo. E, segundo as regrinhas lá que a gente já trabalhou, como aqui não tem nada depois, então obrigatoriamente tem que ser o quê? Pronome possessivo substantivo. Então, veja só, você já eliminou duas alternativas, que é a letra C e a letra E de elefante. Então, você só ficou com a letra A, com a letra B de bola e com a letra D. Ok? Então, veja como isso já facilitou sua vida, né? Então, tem também uma regra que é lá em relação aos reflexivos com esse uso do if aqui, ó. Lembra que a gente falou que quando a gente trabalha com a parte de reflexivos e tem esse if no sentido de na companhia de alguém, normalmente é o pronome reflexivo, normalmente, mas a gente vai analisar para ver se isso aqui se aplica. Então vamos lá. Perdão. Então, tenta fazer aí. Acho que deu tempo você pensar um pouco, né? Enquanto o teacher estava aqui espirrando. Ah, meu Deus. Então, a gente pode ver em algum desses espaços aqui. Você pode ver, né? Para ver se facilita um pouco mais a sua vida. Mas pausa o vídeo e tenta fazer essa questão. Tentou? Então vamos lá. Vamos tentar fazer aqui junto com o teacher agora. Então, como a gente ficou com essas três letras aqui, a letra A, a letra B e a letra D de dado, agora a gente vai ir para as demais, né? Alternativas. Então, vamos para a primeira aqui, que aí a gente já elimina uma delas, né? Então, se bem que a segunda também já elimina muita coisa. Sabe por quê? Porque, veja só, aqui é a segunda, ó. A segunda é um espaço bem fácil de se fazer. Por quê? Porque, veja, a gente já eliminou a letra E, né? Então não tem como aqui esse with, mesmo sendo no sentido de na companhia de alguém, ser um pronome reflexivo. É interessante você notar isso porque nem sempre vai ser um pronome reflexivo. Nesse caso, da regrinha lá dos reflexivos. Porque vai depender muito também do sentido da frase, sabe, da colocação. Até porque, lembre-se, o pronome reflexivo ele vai refletir, né? Então,
é interessante a gente parar um pouco para pensar sobre isso, porque vamos lá dar uma olhada nessa regrinha do with, na companhia de alguém, né, que ele trata aqui. Né, ele traz que quando é esse with aí, ó, aqui depois de with, na companhia de alguém, opa, ele trata aqui, ó, que não é o pronome reflexivo, ó, até eu precisei revisar isso aqui. Na verdade, tem que ser o pronome objeto, né? Então, não pronome reflexivo. Então, a gente usa o pronome reflexivo com a preposição by normalmente. Então, se for esse with na companhia de alguém, tem que ser o quê? Pronome objeto, e não pronome reflexivo. Então, olha aí. Então, já eliminou também a possibilidade de ser a letra E por conta disso. Ó. No segundo espaço, ele traz pronome reflexivo. Então, tem que ser obrigatoriamente um pronome objeto. E a gente ficou com as letras A, B e D. Então, se é um pronome objeto, qual é a única opção que dá um pronome objeto? A letra B de bola. Pronto, então veja, a gente foi pelo último espaço e fomos pelo segundo espaço e já resolvemos a nossa questão. Por quê? Porque a gente lembrou de como que são as regras do jogo, né? Então, veja que a gente já achou a resposta, já, que é a letra B de bola. Que aqui vai ser ourselves, vai estar se referindo ao pronome aí, nós, que ele vem inclusive anteriormente aqui, ó, ourselves. Depois aqui us, depois aqui them e por último mine. Pronto, então letra B de bola. Qual é a tradução aqui desse texto? Agora indo pela tradução. Querida Debbie, olha aqui, ó, nome próprio, né, letra maiúscula. How are you? Pergunta bem comum em inglês, né? Como vai você? Lisa e eu estamos tendo um maravilhoso, ou estupendo, que é bem, assim, essa palavra bem assim, que intensifica, né? Feriado, holiday. Nós estamos aproveitando muito nós mesmos, ourselves, que seria a resposta, né? Que é a resposta, na verdade. Nós trouxemos 3 tubos de sultan cream, que é como se fosse um creme sultão, conosco, with us. Então esse with está no sentido de companhia de, então não se usa o pronome reflexivo, é o pronome objeto. E nós temos usado, continuando a tradução, nós temos usado them quem? Eles, que são esses 3 tubos, ele está se referindo aos 3 tubos. Nós temos usado deles todos, nós já usamos todo, então é isso que ele está dizendo aí. We've used them all up already. Lisa está um pouco perturbada porque o sultão dela não está tão bom quanto o meu. Então, justamente o sentido da frase, né? Aí referindo esse tubo. Ok. Pronto, então, basicamente a tradução é essa. Você entendeu aí só revisando, né? A gente começou pelo último espaço e pelo segundo. No último não pode ser pronome possessivo adjetivo, obrigatoriamente tem que ser substantivo. E aí no segundo aqui, seguindo aquela regrinha do with, quando ele tem esse sentido de na companhia de, nesse caso aqui é na companhia, os 3 tubos estão na companhia deles dois, Lisa e eu, né? E tem que ser o pronome objeto aqui. Então não pode ser pronome sujeito igual ele colocou aqui, né? Então é isso. E aí o restante da resposta já foi entregue porque você já foi por esses 2 espaços. Michael, como é que eu vou descobrir qual espaço eu vou seguir na questão, se eu tiver 4? Então, você vai dar uma olhada mesmo nos espaços e ver se alguma dessas regras se aplicam, olha para as alternativas também. Então, tudo isso vai influenciar a sua escolha no melhor espaço para você analisar, entende?
Então eu escolhi o último porque é uma regra que vocês já conhecem, e o segundo também. Então, que é uma regra também que vocês já conhecem, e isso já entregou a resposta. Então a ideia é que você vá pelos caminhos conhecidos, vai eliminando as alternativas que não tem cabimento ser aquilo, e você fazer a sua questão mais por eliminação mesmo, até que você chegue numa resposta, ou mesmo porque você conseguiu chegar à resposta de uma forma total, tá ok? Então beleza, vamos continuar aqui a 18 agora. Aqui na 18 você já tem uma mistura aí de tudo, né? Pronome objeto, pronome sujeito, pronome reflexivo. E aí a gente tem que ver que tipo de resposta é essa. Então pausa aí o vídeo e tenta fazer essa questão. Tentou? Ok, então vamos lá. Então vamos lá. Qual é qual é a ideia aqui, né? A gente já olhar para o espaço e ver de acordo com a posição do espaço o sentido da frase, certo? Então, primeiro de tudo, quando a gente analisa o espaço, é você se perguntar, essa frase aí onde esse espaço está inserido, tem um sujeito? Então, você vê que é uma frase só aqui, né? Não tem outra frase não, é uma só. E, normalmente, a gente seguia para poder encontrar o sujeito aonde? No início da frase. Então, veja que o sujeito ele já está, inclusive, com um artigo aí, mostrando que... Opa, olha eu aqui. Aqui, então, o sujeito é computer. É essa palavra mesmo que quer dizer computador. Parece, inclusive, com o português, né? Então, o sujeito aí é the computer. Então, é um sujeito que tem artigo, e the computer quer dizer o computador. Aí depois, logo depois do sujeito, como essa frase aí vem numa ordem inversa, numa ordem direta, perdão, que é uma ordem direta, mas sujeito, verbo e complemento. Se tiver um verbo auxiliar, vai vir ali também, logo antes do verbo principal. Mas a ordem, em suma, é essa, a ordem direta. Então, veio aí sujeito, aí depois vem um verbo, ele aqui, e depois do verbo não faz sentido ter um pronome sujeito, certo? Não faz sentido. Não faz sentido ter um pronome sujeito. Ok. Então, o que acontece? Você vai ter duas opções, certo? Na verdade, três, né? Como você já eliminou os dois pronomes sujeito aqui. Esse to us aqui, você vai ter us e você vai ter a ourselves, certo? Ourselves é um pronome reflexivo, perdão. E o us é um pronome objeto. Normalmente, na verdade, quando você usa pronome objeto, você não precisa colocar esse to, não. Isso aqui vai ser, na verdade, esse to vai ser uma preposição que o verbo vai pedir, sabe? Então, nesse caso, não sei se vocês estão lembrados de verbo transitivo, verbo intransitivo. Então, esse verbo aqui, ó, assists, ele é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Então, no inglês, assists quer dizer ajuda, né? Tem esse sentido de ajudar. Ele está, na verdade, conjugado. O verbo ajudar mesmo, é to assist. Que é assistir ou ajudar, nesse sentido de apoiar, de suportar, nesse sentido de dar um apoio, entende? Então, quem ajuda alguém a fazer algo. Então, veja aí, né? Por que ele é verbo transitivo? Por que ele é verbo transitivo direto? Se tiver dúvida nisso aqui, eu sugiro você dar uma revisada na aula passada, quando eu estou explicando sobre esse assunto aqui. Então, primeiro, ele é verbo transitivo direto, porque ele responde a pergunta quem.
E nesse caso, esse quem vai estar se referindo a quem? A nós, né? Ou a us ou ourselves. Ok. Então, é uma dessas duas respostas aí, pelo que consta, né? E ele é verbo transitivo indireto, por quê? Porque ele vai dizer, ele vai responder que pergunta? Essa daqui, ó. Coloca. Ajuda alguém a fazer algo. Ajuda alguém a fazer algo. Então, nesse caso, ajuda alguém a fazer o quê? Aí aqui, ó, o a, to. To perform, que funcionar, ou funcionar não, perdão, operar a lot of activities, várias atividades. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta a essa pergunta aqui é to perform. 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 Esse é aqui. Pronto, então, que é operar, sentido de operar. Operar várias atividades. Pronto. Tá, então a gente já eliminou aí a letra E por conta disso. Não tem sentido vir essa preposição aqui, porque o to é uma preposição. E lembra, né? Que o verbo transitivo direto é sem preposição. E o verbo transitivo indireto é com preposição. Então não faz sentido você, vou botar aqui prep para resumir. Não faz sentido colocar uma outra preposição aqui, por quê? Porque ela está vindo aqui, ó, to. Então aqui não tem preposição, aqui responde a pergunta quem, certo? Esse primeiro espaço aqui. Ajuda alguém a fazer algo. Então, assists, banana, to perform a lot of activities. Então, a gente conseguiu responder essa letra E a partir desse conhecimento aqui, certo? Mas assim, conforme você for vendo os pronomes e os verbos, você vai nem precisar parar para poder fazer isso que eu fiz aqui. Você já vai pegar mesmo conforme a regência do verbo, o costume que você já tem em relação àquele verbo, certo? Ok, então letra E está eliminada, então só pode ser ou a letra B ou a letra C. Então, não sei se você está lembrado lá das regras, mas quando você usa o pronome reflexivo, então quando você usa o pronome reflexivo, a ideia que você vai dar, vamos até ver aqui nas regrinhas, quando você usa o pronome reflexivo, uma das regras diz o seguinte, é você fazer sem a ajuda, né? Então, quando você dá esse sentido de que você fez por você mesmo, então você transmite essa ideia, certo? Então, eu só preciso ver aqui exatamente aonde foi que nós vimos, eu acredito que foi, mas nós vimos essa regra aqui dentro desse conteúdo que nós trouxemos aqui, né? Que a ideia é você refletir e quando você, que o pronome reflexivo ele traz essa ideia, mas quando você quer dar esse sentido, né? De que você fez algo aqui, ó, eu achei. Nós usamos o reflexivo com a preposição by para mostrar que alguém fez algo sem a ajuda de alguém. Então, para mostrar que a pessoa estava sozinha, né? Então, veja que o sentido da frase que a gente tem lá as pessoas estão recebendo ajuda, uma assistência de quem? Do computador. Então, não faz sentido aqui a gente usar ourselves. Então, the computer assists quem? Us to perform a lot of activities. Entende? Então, aí, como não está dando esse sentido de
algo que alguém fez sem ajuda, na verdade a pessoa fez com a ajuda de quem? Do computador, então tem que ser um pronome objeto, não um pronome reflexivo. Então por isso que é a letra B, ok? Então a resposta aqui dessa alternativa é a letra B. Então, B de bola. Então qual é a tradução aqui? Ó? As a tool, ou seja, como uma ferramenta. The computer assists, o computador assiste ou ajuda-nos, aqui, to perform a lot of activities, a operar várias atividades. Pronto. A próxima aqui é a 48, e aí o que a gente faz? Vamos direto para as alternativas. Pronto, então as alternativas dá umas opções aqui um pouco estranhas, que talvez você não tenha visto, mas dentre essas opções estranhas tem os pronomes reflexivos. São 3 alternativas para pronome reflexivo. Um que se refere a nós, outro que se refere a eles e outro que se refere a herself. Então qual é a ideia aqui? A ideia é herself, né, que é ela. Então a ideia é que você busque essas referências para ver se existe esse sentido, um pronome reflexivo. Enquanto a essas outras alternativas aqui, assim, não precisa se preocupar com elas agora, porque a gente não chegou a ver sobre esses assuntos aqui. Então a gente vai focar na parte de reflexivo. E se a resposta for reflexivo, ok. Se não for, vai ser uma dessas duas aqui que a gente não viu. Entende? Então você vai analisar, certo? Então aqui você já vai procurar para ver se tem algum sentido relacionado, por exemplo, a ela. Você começa com ela aqui. Não tem nada aí referente a uma mulher, no singular, o nome de uma mulher, não. Tem o computer, que a gente já viu que é computador, só que ele está o quê? No plural, computers. E tem aqui, ó, and networks. Então aqui é computador e alguma coisa. Então esse aqui é o sujeito da nossa frase, certo? Então aqui a referência vai ser a eles ou a nós. Tem aqui no texto alguma partícula, alguma palavra que se refere a nós? Tem. Que partícula é essa, teacher? É o us. Tá vendo aqui, ó? O us, ele faz referência a nós. Então aqui a gente vai precisar ver o sentido, certo? Para ver a nossa resposta. Então, nós temos aí, deixa eu só pegar aqui essa parte de comentários. Pronto, nós temos aí o verbo to, isolate, que é isolar. Pronto, se eu traduzir esse verbo aqui, acredito que você já consiga pegar o sentido aí. Então, o computador e alguma coisa nos isola de nós, aqui o from quer dizer de nós mesmos ou deles mesmos. O que faz mais sentido? Deles mesmos ou de nós mesmos? De nós mesmos. Até é uma coisa recorrente dentro do sentido de tecnologia, porque a tecnologia, ela de fato, se usada de forma imprudente, ela isola as pessoas delas mesmas, certo? Então, a ideia aqui foi que pegou mais aí pra gente descobrir a nossa resposta, que é a letra B de bola, ok? Não faria sentido eles mesmos, não, porque o eles mesmos estaria se referindo aqui ao computadores e networks. Então, aqui networks tem esse sentido de rede. Então, a tradução aqui é rede. Então, computadores e redes isolam-nos de nós mesmos. Letra B de bola. Ok, a 50 aqui. Tem pausa aí o vídeo, tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá, vamos para o espaço. No caso, o nosso espaço aí
vai fazer uma referência. Veja que todas as respostas aí são, a maioria, né? Perdão. A maioria é pronome reflexivo, então você vai focar nisso. Essa letra C aí a gente ainda não estudou, mas foque no pronome reflexivo, muito provavelmente a resposta vai ser pronome reflexivo. Então, vamos lá. Não sei se você percebeu, são duas pessoas aí, Lucy e John. Então, dois nomes próprios. Lucy, nome de uma mulher, e John, nome de um homem. Certo? Então, veja a composição desse texto. Ele tem duas frases, separadas por pontos. Então, aqui é a primeira frase e aqui é a segunda frase. Certo? E na segunda frase, quem é o sujeito? A gente olha normalmente aonde? No início. E esse sujeito é composto. Lucy e John. E depois do sujeito, como a frase está numa ordem direta, vem quem? O verbo, que é o verbo to hate. Michael, não sei o que é o verbo to hate. Não se preocupe, a gente vai tentar fazer sem precisar saber aí o significado do verbo to hate ainda. Depois eu traduzo. Ok, então, se é um sujeito composto, o meu pronome reflexivo tem que refletir sobre esse sujeito da forma que ele está, composto. Então, não vai fazer sentido só refletir para ela e nem para ele. Então, tem que refletir para quem? Para os dois, porque o sujeito é o quê? Composto. É Lucy and John. Também não vai fazer sentido se referir a uma coisa, porque não é uma coisa esse sujeito aqui. Lembra que o pronome reflexivo reflete o sujeito citado anteriormente. Então, como é a eles, então tem que ser o quê? Themselves. Pronto, então nossa questão acabou. Ok? O verbo to hate é o verbo odiar. Então, tenta traduzir aí a frase. Pausa o vídeo e tenta traduzir com esse significado aqui. Tentou? Então aqui, ó, Lucy odeia John e John odeia Lucy. Lucy e John odeiam eles mesmos. Então, themselves. Ok? Beleza. Então, acabou a nossa questão 50. Bem fácil, né? Ok. Questão 51. Pausa o vídeo. Tenta fazer. Tentou? Ok. Então, vamos lá. Temos todas aqui opções de pronomes reflexivos, como vocês podem ver. E temos nesse texto aqui quantas frases? Duas, separadas por pontos. A primeira frase é essa, here is some money. E a segunda frase é go and buy some decent clothes. Ok. Então vamos lá. Para fazer esse tipo de questão aqui, por mais que seja uma questão bem curtinha, poucas frases, você vai precisar traduzir para pegar o sentido e ver ao que está se referindo. Pode ser também por buscar sujeito, né, como a gente já faz. Porque, por exemplo, se ele está falando aqui que nas opções, né, que dá para ser para ele ou para ela, então veja, aqui não tem nenhuma mulher, nem nome de mulher, nem nome de homem, então não tem sentido ser ele ou ela. Então, a ideia, de fato, é que alguém faça alguma ação sem a ajuda, né? Porque o pronome reflexivo ele vai trazer isso, né? Então, o que a pessoa aqui ela tá falando nessa frase, né? O que o texto está dizendo? Aqui está algum dinheiro, né? No caso aqui tem um pouco de dinheiro, é isso que ele está falando. Go and buy, aqui são dois verbos no infinitivo. Mas isso aqui não é sujeito, não está no início da frase? Não, aqui são verbos. Então, o verbo ir, o verbo to go, e o verbo comprar, o verbo to buy. Então, vá, e compre. Então, se você ordena para alguém, vá e compre, aqui envolve um pouquinho também da questão do imperativo, você está ordenando isso a alguém. Então, vá, isso subentende, vá você.
vá você, ou compre você. Então é uma ordem dada a uma pessoa. Compre você. Certo? Então go and buy. Buy o quê? Aí você vai. Se é você, qual é o pronome referente a você? A gente já viu, né? Pronome pessoal, you. Então qual é o pronome reflexivo? Yourself. Acabou. Nossa resposta à letra E. Go and buy yourself some decent clothes. Então, vá, compre para você mesmo algumas roupas decentes. Então, essa pessoa está fazendo uma ação por ela mesma, sem a ajuda de ninguém. Beleza, ela recebeu dinheiro, recebeu ajuda, mas a ação de ir, de comprar, é ela quem vai fazer, entende? A de ter recebido dinheiro, a pessoa já deu, isso já foi. Agora são duas outras ações e uma outra frase, certo? Então, não tem sentido aqui ser ele ou ela, não tem sentido aqui também ser eles, que o sentido ele vai mais para essa questão do que é mais certo, ok? Então, se não tem também sentido ser para mim, vai e compre para mim algumas roupas decentes. Go and buy myself some decent clothes. Não, nesse caso, go and buy yourself some decent clothes. Por quê? Porque a pessoa vai estar fazendo essa ação voltada para ela sem a ajuda de ninguém, certo? Ok, então a letra E é o que é mais correto, digamos assim. Por mais que poderia também se encaixar a letra C, gramaticalmente falando, a letra A também, gramaticalmente falando, mas em questão de sentido, né, quando a gente usa aqui esse imperativo, é mais para você, certo? Ok, então 51, letra E. Pronto, então nós terminamos aqui, nesse primeiro momento da aula, todas as atividades referentes a pronome reflexivo. E eu espero que você tenha gostado aqui dessa primeira parte e aprendido e se aprofundado mais, porque eu acredito que ela agregou bastante em relação a você ver como as questões elas acontecem quando você tem o pronome reflexivo junto com outros pronomes, em outras opções. Então, agora a gente vai partir para um outro assunto que tem a ver com outros tipos de pronomes, que são pronomes importantíssimos, os pronomes indefinidos. Mas para a gente chegar primeiro nos pronomes indefinidos, a gente tem que passar por dois outros assuntos, que é os substantivos contáveis e incontáveis e os quantifiers. Ok, então vamos lá. Então, o que é um substantivo contável? Igual o nome fala, o substantivo contável é aquele que você vai conseguir contar no inglês, certo? Então, são substantivos que você tem essa capacidade, eles têm a capacidade de ser contabilizados em números. E eles têm a forma plural, igual está dizendo aqui. Então, eles têm a capacidade, eles podem ser contabilizados e têm a forma plural. Tem forma plural, podem ser contabilizados através de números. Os incontáveis, eles não possuem forma plural. Pronto. Então, o segredo é esse, para você, primeiramente, né, definir o que é um substantivo contável e o que é um substantivo incontável. E aí, o que gera mais dificuldade nos alunos que ele está dizendo aqui é o fato de haver substantivos que são contáveis em português, mas são incontáveis em inglês. Por exemplo, a questão da bagagem, que é luggage. Bagagem em português é contável, só que em inglês não é, ok? Então, a gente diz o seguinte, né, no inglês, um pedaço de bagagem, que é a piece of luggage. E aqui, como são três, a gente coloca three pieces of luggage, que são três pedaços de bagagem, entende? Então, normalmente, quando você está estudando esse assunto, você vai de fato ter que
com as questões, sabe, com o tempo, se acostumar com alguns desses substantivos, né, que no inglês é incontável e no português é contável. Mas tem alguns que têm uma certa lógica, por exemplo, água. Água, de fato, é incontável, inclusive no português. Mas aí você diz o quê? 1 litro de água, 2 litros de água, mas você não tem como contar uma água, duas águas, né? Então, e normalmente quando alguém está se referindo assim, a uma água, duas águas, ela está se referindo a uma garrafa de água, né? E não a água em si, não tem como contar, ok? E aí ele traz aqui, ó, exemplos de countable nouns, que são os substantivos contáveis. Assim, ele traz aqui mais um pedaço, né? A tradução de piece of quer dizer uma peça de, um pedaço, né? Como eu falei, que é uma unidade. E aí ele traz a frase aqui, ó. Ela viajou com 2 bagagens, cada uma pesando 20 quilos. Então, she traveled with 2 pieces of luggage, each one weighing 20 quilos. Pronto. Então, aqui, substantivos contáveis, já falei que podem ir para o plural e eles podem ser contabilizados numericamente. Dog, dogs. Então, aqui é o plural, né? Ela tem 2 cachorros. A gente também tem a TV, né? Televisão, TVs. Tem também strawberries, que é morango. Então ele está no plural aqui, né? Então aqui são exemplos de substantivos contáveis, ok? Aqui tem a tradução da frase. E aí ele dá uma lista aqui de substantivos contáveis, não precisa decorar, sabe? É uma coisa assim que você vai pegar com o tempo mesmo, não se preocupe. Aqui só é para exemplificar mesmo. Agora, os incontáveis você vai precisar ou ir pela lógica ou ir pegando conforme as questões, certo? Decorar é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu creio que dá para você aprender, se adaptar e conseguir lembrar, certo? Então, exemplos aqui de substantivos incontáveis. Eu já falei um deles, né, que é a água. Mas tem também o arroz. O arroz ele é contável quando você vai por grão, né? 1 grain of rice, 2 grains of rice. Então, grão, grain. Mas o arroz em si, ele é tão incontável que a gente mede ele por quilo, né? Então, pensa nessa lógica. Eletricidade também. A gente mede por kilowatt, certo? Então, ou por watts. A eletricidade também é incontável. Então tem uns que tem uma certa lógica, né? Aí aqui, ó, ele dá até um norte para você poder se identificar que aquele substantivo é incontável. Por exemplo, se esse substantivo ele torna ideias abstratas, ele toma ideias abstratas. Então, em que você vai ter que recorrer ao uso de locuções. O que são locuções? São palavras que juntas, né, formam um sentido. Então, indica a piece of, a lot of, much, few. Então, veja, aqui está dentro dessa ideia, certo? De incontável. Então, ideia abstrata. Conselho, diversão, ajuda, informação que eu já falei, orgulho. Então, a gente tem isso aqui. Aí tem os exemplos de frase, certo? Se quiser dar uma anotada aí desses exemplos. E a gente continua aqui, né? Então, no caso do português, né, o conselho, a gente consegue contar, né? Um conselho, 2 conselhos. Mas em inglês não. Advice, que é a parte em inglês, você não contabiliza. E aí você tem que usar essas locuções, né? Pieces of advice, 3 pieces of advice. Por aí vai. O que mais que é incontável? Bebida. Bebida é incontável. Só seguir a lógica da água. Chá também, suco, café. Então, o que você usa normalmente, né? Para você identificar a quantidade desse substantivo. Você vai usar litros,
jarras, copos, xícaras. E aí tem aqui os exemplos. Eu estou adiantando, né, só mostrando aqui para você primeiro as regras, e a gente vai entender isso melhor quando chegar nas questões, tá? Comida também é incontável. Então, quando você se recorre a quilograma, fatia, pedaço, litro, prato, um pouco que é esse sum aqui, ó, a loaf of, uma unidade. Então aí são todos para substantivos incontáveis, no caso comida, né? Pão, manteiga, carne, óleo, arroz, sal, espaguete. Ok. Aqui tem os nossos exemplos. E aí tem algumas tabelinhas aqui que ajudam, né? Para você memorizar. Tem essa tabela aqui com as imagens. Então eu vou dar uma aproximada aqui para você ver, ó. Tem as comidas contáveis, as comidas que são contáveis. E você tem as comidas que são incontáveis. Ok? É interessante, né? Porque fruit, que é fruta, é incontável, mas apple é contável. E orange é contável também. Apple é maçã, orange é laranja, né? Então, você vê, às vezes, só tem uma certa atenção, né? Em relação a algumas coisas. Outra coisa aqui é disciplina, subject. Então, se a disciplina é poesia, português, vocabulário, inglês, gramática, então tudo isso é incontável, ok? Não há plural para isso. Então, they have 3 Portuguese classes a month. Entender isso aí. Substância também, ar, ferro, oxigênio, são incontáveis. Temos aqui os exemplos, ok? Pronto, então anote aí as suas dúvidas, veja que o conteúdo aqui está facilitando um pouco mais a sua vida para você não precisar decorar os nomes dos substantivos incontáveis e dos contáveis. Os contáveis a gente já viu lá quando estava vendo plural, a gente já viu alguns, então você já economiza um pouquinho aí da sua memória, né? Mas os incontáveis aí você segue essas dicas aqui que facilitam um pouco mais a sua vida, tá ok? E aí agora a gente vê os artigos. Michael, o que isso tem a ver, esses artigos aqui? Aqui é am. Esses artigos eles são indefinidos. Ele quer dizer um e uma, e uns e umas. Tanto esse quanto esse daqui, certo? Os dois. Então eles são flexionados apenas com substantivos contáveis. E qual é a regrinha para você usar ele? Você vai usar na frente o A quando depois vier uma consoante, e o N você usa quando depois o substantivo ele começar com vogal, certo? Aqui, ó, por exemplo, jacket é uma consoante, J, né? Aqui, ó, apple é uma vogal. Então a gente tem aqui o abençoado AM. Então, só para localizar aí, você poder entender. E aqui é ok? Então é isso aqui que usando a tradução uma jaqueta. Então esse A aqui, ó, é esse uma. Ok? Uma maçã, esse uma aqui, ó, é o N. Uma maçã. Isso aqui não precisa destacar não. Pronto. Ok? E para os substantivos incontáveis, o que você vai usar? Você vai usar essas expressões aqui, ó, para indicar que ao invés de você usar uma, você vai usar essas locuções, né, que a gente está chamando. Um pouco de, um pouco, muito, uma pitada, por aí vai.
Dessas aqui a gente vai ver algumas lá dos pronomes indefinidos, que é esse a little aqui, ó, um pouco, principalmente. Ok? Tem aqui os exemplos. Então, aqui ele deu, ó. No primeiro exemplo, a palavra oil, que é óleo, é um substantivo incontável. Ela é acompanhada do artigo a, pois a quantidade de óleo está sendo indicada por a bottle of. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Então, I am going to the supermarket to buy a bottle of water. Então, aqui, ó, a locução apareceu, por isso que está vindo aqui esse a. Então, uma garrafa de óleo. Então, assim sendo, ele explicou o que eu acabei de explicar. Certo? Então, nós entendemos aqui sobre substantivos contáveis e incontáveis. E agora, de fato, a gente vai entrar nos pronomes indefinidos. Certo? E aí, depois que a gente vê aqui a teoria de pronomes indefinidos, a gente já entra para a parte das questões envolvendo pronomes indefinidos. É uma parte muito importante, essa parte de pronomes indefinidos, e ela tem a ver com essa questão do substantivo ser contável ou incontável também. Então, os pronomes indefinidos, eles recebem esse nome uma vez que eles substituem ou acompanham o substantivo de maneira imprecisa ou indeterminada. Então, de acordo com a função que eles exercem nas frases, eles são classificados em dois tipos. Ou os pronomes, eles são substantivos, e a gente já entende, né, que ele vai ter uma função de substantivo, ou eles são indefinidos adjetivos, ou seja, eles vão vão acompanhar um substantivo qualificando ele, certo? Tem aqui, ó, tell me something. Esse something aqui é um exemplo de pronome indefinido, então diz-me alguma coisa. E none of them is mine, então nenhum deles aqui é separado, viu? Esse them desse is. None of them is mine. Nenhum deles é meu. Pronto, aí tem a listinha aqui desses pronomes indefinidos que a gente vai ver de acordo com as questões, certo? Então, tem alguns deles aqui que a gente vai trabalhar também conforme a gente for fazendo as questões, tá ok? Então, vamos lá. A questão 61, ele justamente quer que você saiba o que é esse N. Assinale a alternativa que corresponde à denominação do pronome em destaque. Então, a seguir, esse N aqui, ó. Any day is a good day for walking. Ele é o quê? É um pronome adjetivo indefinido. Por que que ele é adjetivo? Adjetivo a gente tem em todas as opções, né? Porque ele vem ao lado de quê? De um substantivo, que é day, que quer dizer dia. E a gente está dando uma característica a esse dia. Que característica é essa? Qualquer. Então, um dia qualquer, então, any day. Então, é um pronome definido. Então, a resposta aqui, a nossa alternativa é a letra B. Tá ok? Chega aqui na 62 e a gente vai direto para as alternativas, que é o que a gente costuma fazer. A gente vê alguns pronomes indefinidos, certo? De acordo com a nossa tabelinha aqui, ó. A gente tem de lá esse N, a gente tem esse some aqui, a gente tem esse none e tem também o no, que aparece aqui, no. E tem o a que nós já vimos, que quer dizer um. Mas lembra o que eu falei, né? Que esse a aqui ele só é usado quando vem a locução, e aqui não está em locução, ou quando o substantivo é contável. E money é um substantivo incontável. Então não entra a nossa letra A. Só tendo esse conhecimento aqui a gente já consegue fazer essa questão. E aí a gente precisa saber em que situações cada um desses aqui é utilizado, certo? Então vamos lá. Então aqui dentro dos pronomes indefinidos, já a gente passa para o próximo assunto, né, que é quantificadores. A gente precisa primeiro terminar essa parte de pronomes, certo? Então vamos lá. Quando é que eu vou usar esse N aqui? N e suas variações.
anything, anyone, anybody, anywhere. Pronto, N e suas variações. Quando é que eu vou usar? Eu vou usar em duas situações. Quando a frase está ou na negativa ou na interrogativa. Então, é em uma dessas duas situações que eu vou usar o N, tá ok? Quando a frase ela está na afirmativa, eu uso ou some ou uma das variações dele, que é something, quando a frase está na afirmativa. Someone, somebody, somewhere. Tem até uma musiquinha, né? Somewhere over the rainbow. Eu não lembro do resto, mas aqui o teacher canta também, viu? Ah, meu Deus, vamos lá. Então, aqui é quando a frase está na afirmativa. Então, aqui a frase está na afirmativa, certo? Então, eu uso esse daqui. Pronto. E quando é que eu vou usar no? Esse no, ele vai entrar quando a frase ela vai entrar um sentido de negação. Então, se eu digo, por exemplo, no water, please. Water você sabe que é água, né? Please é por favor. Então, não água, por favor. É esse o sentido que ele dá, certo? No sentido de negação. E aqui, none é esse mesmo sentido de negação, só que veja aqui a diferença. Aqui esse no ele está fazendo uma função de indefinido adjetivo. Por quê? Porque ele está do lado do substantivo. E esse none aqui, ele é um indefinido substantivo. Indefinido, um pronome indefinido substantivo, né? Pronome indefinido substantivo. Por quê? Porque ele vai substituir, ele vai fazer a função de substantivo. Ele não vai acompanhar o substantivo, não. Aqui ele faz a função de adjetivo. Então, se alguém pergunta, né? Would you like some water? Would you like some? Would you like any water? E a pessoa B responde none. Quer dizer, nenhuma, nada. Não quero não. Então, aqui poderia ser duas respostas, né? Ou none, ou no water. Então veja aqui, qual a diferença? Esse aqui está fazendo função de adjetivo, que apareceu o substantivo aqui, ele vem do lado. E aqui ele está substituindo, ele está subentendendo que aqui a ideia, eu estou negando a respeito da água, né, que ele me falou anteriormente. Então a tradução aqui é, você gostaria de alguma água? N, ó. O N ele está na interrogativa, certo? Nesse caso aqui para oferecimento, você também pode usar o some, não tem problema. Mas normalmente o N é que entraria aqui, né? Que é interrogativo. Ok. Dando exemplo aqui, né, de frase. I don't like any chocolate. Eu não gosto de nenhum chocolate. Então aqui, ó, entra esse exemplo. E aqui, ó, I like some chocolate. Afirmativa. Se eu quero perguntar aqui, do you like any chocolate? Interrogativa. Qual é o segredo então, né?
quando você está em dúvida entre se é any ou se é some. É você procurar se a frase ela tem essa contração aqui, ó, que é a contração da negação, ou se ela tem uma interrogação. E aí você vai usar quem? N ou qualquer uma das variações do N. Ok? Se não tiver nenhuma dessas e for uma afirmação, então vai ser some. Simples assim. Ok? Nesse caso, o que é uma observação aqui, que eu vou colocar, é quando a frase já tem o not, aí a gente entra com essa, inclusive com essa partezinha aqui, ó, que eu já falei, essa parte contraída, tem essa parte contraída, o not assim ou assim, não se usa no e nem none, certo? Então, por quê? Porque o no e none já dão sentido de negação, não precisa você fazer uma dupla negação. Então, baseado nisso, tenta fazer aqui essa questão. Acredito que você vai conseguir. Tentou? Pronto. Então, veja, a gente já vê aqui o espaço e no espaço, na frase que tem o espaço, a gente tem esse destaquezinho aqui que eu acabei de falar, que é essa contração. Então, se é essa contração, eu não posso usar nem no, nem none, nem some, porque some só é para afirmativa. Então, a única resposta é a letra C. Pronto. Então, veja, você está aprendendo a identificar agora pronomes indefinidos, certo? Nas frases. Qual é a tradução dessa frase? Why didn't you buy that sweater? Por que você não comprou aquele sweater? It was such a good offer. Estava numa boa oferta. Aí a pessoa responde, because I didn't have any money on me. Porque eu não tinha nenhum dinheiro comigo. Pronto. Então, você já sabe identificar o pronome sujeito, você já sabe identificar o pronome objeto, você sabe identificar também o pronome possessivo adjetivo, possessivo substantivo, e isso te ajudou agora com os pronomes indefinidos. Veja como uma coisa vai ligando com a outra. Você sabe identificar pronome reflexivo, e agora a gente está vendo os pronomes indefinidos. Você precisou ver antes o assunto de contável e incontável, por quê? Porque veja o quanto isso está te ajudando com os pronomes indefinidos, né? E para a identificação de você usar o indefinido ou esse a aqui, que é o artigo indefinido também, certo? Então, veja que um assunto vai puxando o outro e a ideia é essa mesmo, que a gente vai trabalhando essa ideia, certo? Então, é isso. Nós vamos terminar por aqui. Próxima aula nós continuamos com as questões em relação ao pronome definido. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Anote suas dúvidas e qualquer coisa, o teacher está disponível também no WhatsApp, viu? Grande abraço e bons estudos!